começar mais uma aula de tópicos de matemática. No caso, nós vamos aprender relações hoje. Então, vou começar com um exemplo. Imagina que eu dou para vocês a seguinte informação. Eu digo que o Aldo é pai da Beatriz, a Camila é mãe do Diogo, o Eduardo é pai da Fabiana e a Gabriela é mãe do Heitor. E aí eu vou propor um desafio para vocês. O desafio é colocar toda essa informação em apenas um conjunto. Okay? E o que vocês podem usar para fazer esse conjunto são esses nomes: Aldo, Beatriz, Camila, Diogo, Eduardo, Fabiana, Gabriela e Heitor. Então, pausem o vídeo agora e tentem resolver esse desafio. Tentaram? Então, algo que vocês podem ter tentado é o seguinte: considerar simplesmente colocar esse conjunto, todos os nomes: Aldo, Beatriz, Camila, Diogo, Eduardo, Fabiana, Gabriela e Heitor, nessa ordem, para dizer que o Aldo é pai da Beatriz, a Camila é mãe do Diogo e assim por diante. Bom, isso não dá certo, porque lembrem que num conjunto a ordem dos elementos não importa. Então, se eu trocasse aqui Beatriz com Aldo, seria o mesmo conjunto. Você estaria me dizendo que a Beatriz é mãe do Aldo, ao mesmo tempo que o Aldo é pai da Beatriz, que não pode acontecer. Então, uma forma de resolver isso. Vamos considerar dois conjuntos. O conjunto dos pais, você Aldo, Camila, Eduardo e Gabriela, e o conjunto dos filhos, que são Beatriz, Diogo, Fabiana e Heitor. E aí nós queremos representar de alguma forma essa informação, de que o Aldo é pai da Beatriz. Bom, nós já temos uma notação muito boa para fazer esse tipo de coisa, que é o de par ordenado. Podemos representar aqui Aldo e Beatriz num parzinho ordenado. E aí não tem como confundir, porque você não consegue trocar Beatriz e Aldo de lugar. Porque num par ordenado, a ordem dos elementos importa. E aí nós podemos construir o seguinte conjunto: Aldo, Beatriz, Camila, Diogo, Eduardo, Fabiana, Gabriela e Heitor. Tudo dentro desses parzinhos ordenados. Agora note que esse é um subconjunto do P cartesiano F. Isso que nós acabamos de ver se chama uma relação de P em F. Então, a definição: sejam A e B conjuntos. Uma relação R de A em B é um subconjunto de A cartesiano B. Então, isso aqui é um subconjunto de P cartesiano F, então uma relação de P em F. Isso também é chamado de uma relação binária de A em B. E se nós temos aqui um parzinho aqui, XY, pertence à nossa relação R, nós podemos escrever XRY. Se não pertence, assim como nós colocamos um tracinho aqui no sinal de pertence, nós colocamos um tracinho no R. Nós vamos ver um exemplo mais para frente. Então, alguns exemplos de relações binárias. Primeira, relação vazia, em que ninguém está relacionado com ninguém. Outra relação é o próprio A cartesiano B. Todo mundo está relacionado com todo mundo. Um terceiro exemplo de relação. Agora uma relação nos números reais. Vamos pegar os números x, 3x. Tal que x pertence aos reais. Então onde é que isso está? Está em x cartesiano. Desculpa, está em R cartesiano R. Lembrando que R cartesiano R também é chamado de R ao quadrado. Então isso é uma relação de R em R. Vamos considerar um outro exemplo agora. Imagina que eu dou para vocês um conjunto de pessoas: a Alice, a Bianca e o Carlos. E um conjunto de esportes: natação, futebol, vôlei, basquete. E eu vou dar para vocês também uma relação de A em B. Ou seja, vai ser um subconjunto de A cartesiano B. Essa relação vai ser x pratica y. Ou seja, se x e y pertence a S, isso significa que x pratica y. Essa relação é a seguinte: Alice natação, Alice basquete, Bianca futebol, Bianca basquete e Carlos vôlei. Então, a partir disso, nós tiramos uma série de conclusões. Por exemplo, Alice pratica dois esportes: pratica natação e basquete. O Carlos é o único que pratica vôlei. Ninguém mais aqui está praticando vôlei. Alice e a Bianca praticam basquete, porque está aqui a Alice basquete e aqui Bianca basquete. Poderia fazer uma série de perguntas também. Poderia perguntar: tem alguém que não pratica nenhum esporte? Não, está todo mundo aqui associado a algum esporte. Tem algum esporte que não é praticado? Também não, todos os esportes aqui estão sendo praticados. E aí, lembrando aquela anotação que eu falei no slide anterior, nós podemos escrever que Alice, S basquete, porque a nossa relação é a relação S, a gente tem aqui Alice basquete na relação. Nós podemos escrever também Alice, S cortadinho, vôlei, porque não tem aqui Alice vôlei nessa relação. Então agora
Na próxima página tem uma série de exercícios para vocês treinarem a compreensão de vocês desse tópico.